Boa tarde. Cabe-me a mim dizer só umas palavras de boas-vindas à Ordem dos Arquitetos e por agradecer a vossa presença, agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos esta iniciativa, cumprimentar as pessoas que vão ter aqui o debate convosco, com a vossa participação. E é com muito gosto que a Ordem dos Arquitetos acolhe esta iniciativa e creio que, enfim, é para nós também uma honra começar a participar nestas edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos, designadamente através de um arquiteto que apresenta aqui o seu livro. Nada mais, portanto, desejar uma boa sessão e agradecer novamente a vossa presença e participação e votos de bom trabalho e bom debate. Obrigada. Obrigado. Eu começo também por agradecer o convite que me foi endereçado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e agradecer à Ordem dos Arquitetos também para nos receber aqui, para fazermos este debate. E acontece este debate, esta apresentação, não é? Porque acontece numa altura em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos está a assinalar o lançamento do seu 100º livro, o ensaio desta coleção. Acaba por ser um número redondo e auspicioso. Não sei se o seu foi o 100º, precisamente. Talvez não é importante. É o 99º. Mas acho piada ao número redondo, pode ser que nos dê aqui alguma um mote, porque e coincide também com o do seu livro, por ele analisar precisamente os últimos 100 anos da política de habitação em Portugal, detalhando-se no papel que o Estado teve, ou se furtou a ter, na construção de casas económicas para os cidadãos portugueses. O livro que o Ricardo aqui nos traz e que temos entre as mãos é uma viagem no tempo e que nos ajuda a perceber melhor como chegamos aqui e onde estamos. E como muito do património edificado em ruínas e como ainda há muita gente a precisar de casas. Ideologia à parte, o taga que se vai vendo no centro das cidades, tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, é mesmo verdade. O Ricardo Costa Agarês, arquiteto, historiador da arquitetura, mergulhou nos arquivos para fazer o projeto Habitação 100 anos de políticas públicas em Portugal. É um documento muito volumoso, não é? E o ensaio que hoje temos entre mãos resulta desse trabalho mais exaustivo e que nos deixa aqui o essencial e nos interpela a tentar adivinhar que sucesso poderá começar a ter uma política pública de habitação para tentar resolver agora problemas que percebemos se mantêm 100 anos depois. Casas para pobres, casas económicas, casas acessíveis. Vão perceber ao longo de toda a leitura deste ensaio que houve muitos epítetos, a sociedade foi mudando, os epítetos também, mas há um problema que continua por resolver. E há uma franja demasiado grande da população que tem dificuldade em suportar com os rendimentos que oferece os preços de uma casa com condições que já foi falta de higiene, de segurança, de salubridade, hoje são outras necessidades. A Filipa Serpa, investigadora aqui na Universidade de Lisboa, vai fazer a apresentação do ensaio. A proposta de organização para esta tarde que eu vos proponho passa por... A Filipa faz a apresentação do livro, passa a palavra ao autor, nós debatemos um pouco e depois vou abrir à plateia para fazermos o debate possível. Espero que todos possam participar. Passo a palavra à Filipa. Muito obrigada. Obrigada a todos, aqui à Fundação e ao Ricardo por me convidarem a ler em primeira mão esta obra, este ensaio. É realmente um prazer estar aqui na Ordem dos Arquitetos e, nomeadamente, aqui no auditório Nuno Teotónio Pereira, para conversar sobre um tema que a ele lhe era muito querido e que julgo que é também um dos temas mais queridos dos arquitetos, apesar de ser um dos mais anónimos, talvez, dos menos tema espetáculo, que é realmente a habitação. E, portanto, antes de entrar no propósito específico de apresentar o livro e o ensaio que o Ricardo nos propôs, tenho que agradecer realmente à Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao Ricardo a iniciativa de promover e de escrever sobre este tema da habitação apoiada em Portugal e de publicar, de facto, neste formato
tão acessível a todos, é um tema tão importante. Portanto, parece-me importante realmente ressaltar este papel dos ensaios da Fundação, este e os outros, na ampla e democrática divulgação de temas e de matérias tão diversas e relevantes para um melhor entendimento da situação atual do nosso país, da nossa sociedade e, neste caso particular deste ensaio, também das nossas cidades, que é uma matéria que a mim me toca em particular. O livro é um exemplo do que, efetivamente, no âmbito da academia, que é também o lugar de onde eu venho, considero ser uma das linhas fundamentais da divulgação do conhecimento, da aproximação à sociedade, traduzindo numa abordagem rigorosa, mas ao mesmo tempo simples, os esforços de muita da investigação que se faz no seio da universidade, que normalmente é tida como um espaço muito fechado relativamente ao exterior. Portanto, ressalvar esta importância. Mas importa também evidenciar que esta capacidade de sintetizar num ensaio tão leve e em linguagem tão acessível a todos está assente num trabalho de fundo e já longo que o Ricardo tem desenvolvido em matéria de investigar história da arte, história da arquitetura, história da cidade e com estas histórias, claro, a história do nosso país, a história das nossas cidades, tratando sempre esta investigação, cruzando-a com abordagens muito transversais a estas áreas disciplinares e contextualizando sempre com as questões das ciências sociais, da política, da cultura, dando aqui assim um retrato muito completo do que tem sido a evolução da nossa sociedade e neste contexto da habitação. Então, esta investigação que o Ricardo tem vindo a desenvolver incide com particular ênfase nos séculos XIX e XX em Portugal e com esta atenção específica sobre a matéria da habitação, seja ao nível do projeto, seja ao nível das políticas, dos programas e dos atores que estão envolvidos. Eu começava por, se calhar, apresentar um bocadinho também o autor, para quem porventura ainda não conheça, e, portanto, o Ricardo é professor atualmente no Departamento de Arquitetura da Universidade de Évora, depois de um período longo, quase exclusivo, diria, não, à investigação, e que este percurso de investigação é neste percurso que, de facto, se insere depois a publicação que hoje nos traz aqui, e que terá tido início este percurso na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, portanto, um arquiteto que, tal como eu, vem desta escola, e que depois foi fazer um mestrado em História da Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Ver se eu não erro nada. Da Universidade Nova de Lisboa, desculpa. Passou por um período longo de experiência de investigação fora de Portugal, passando pela Bartlett School of Architecture em Londres, onde desenvolveu o doutoramento em Teoria e História da Arquitetura, financiado por uma bolsa da FCT, e cuja tese foi publicada em 2016 pela Routledge, portanto, uma das mais prestigiadas editoras científicas. Mais recentemente esteve em Leuven, na Bélgica, na Universidade Católica de Lovaina, a desenvolver um pós-doutoramento, onde foi também bolseiro Marie Curie. Estas, entre outras experiências, construíram então este percurso de investigação e de atividade que tem assumido diversas formas, desde a publicação sob a forma de participação em coletivos, com publicações individuais, coordenador de livros nacionais e internacionais, publicar em revistas científicas, mas também pelo Comissariado de Exposições, que atestam e reforçam esta coerência e rigor com que aborda os vários formatos de disseminação e que, pronto, este ensaio é mais uma prova deste percurso. Eu tive o prazer de conhecer o Ricardo num destes contextos de trabalho de investigação, no já referido trabalho de investigação promovido pelo IRU para celebrar os 100 anos de Políticas Públicas de Habitação e que se chamou Habitação 100 anos de Políticas Públicas em Portugal, 1918-2018, publicado também pelo IRU e já agora disponível no site do IRU para toda a gente. E, portanto, estes 100 anos celebrados sobre a publicação do primeiro diploma dedicado às políticas públicas de habitação.
E este primeiro diploma é também a referência que abre o ensaio que hoje aqui temos. E este ensaio apresenta então os tais 100 anos, um percurso de 100 anos, no que se refere à habitação apoiada pelo Estado, fazendo referência ao tal diploma inaugural de 1918, lançado pelo 15º Governo da Primeira República Portuguesa, e faz desde logo também referência ao novo pacote legislativo que 100 anos e uma semana depois foi lançado pelo 21º Governo da Terceira República Portuguesa. Portanto, temos aqui assim realmente uma coincidência quase de datas. E este último pacote, então, intitulado A Nova Geração de Políticas Públicas de Habitação, e portanto, esta coincidência quase de datas demonstra desde logo a pertinência do tema desde sempre e até à atualidade. Em ambos os diplomas legais, tanto no de 1918 como no de 2018, ecoa esta urgência e a escassez da habitação. E como refere o Ricardo aqui no ensaio, recorre sempre à validação internacional, tanto na justificação da necessidade como nas soluções preconizadas. E nesta evolução, uma mudança que eu identifico como estruturante no discurso das políticas públicas de habitação prende-se com a associação do tema da reabilitação urbana e do edificado a esta questão habitacional, nomeadamente à habitação de promoção pública, ou seja, este diploma de 2018, da Nova Geração de Políticas Públicas de Habitação, pretende que esta reabilitação do edificado e a reabilitação urbana tenham um papel fundamental nas políticas públicas de habitação. Outras referências surgem na comparação destes dois diplomas como meras atualizações do tom, como diz o Ricardo, e dentre as quais eu destaquei algumas porque me parecem realmente assinalar esta diferença do tom. Aquilo que antes eram temas, e cito, palpitantes de atualidade, no decreto de 1918, são em 2018, e cito, reconhecidas como áreas estratégicas. Ou o referencial que eram, e cito novamente, os parlamentos e homens de Estado das nações mais adiantadas da Europa e da América, ou a referência aos países civilizados, em 1918, são hoje substituídos pelas orientações e recomendações de organizações internacionais como as Nações Unidas, Conselho da Europa, União Europeia ou Organização Mundial de Saúde. Ou ainda, o que em 1918, e volto a citar, exigia entre nós uma pronta e rápida solução, coloca-se hoje como uma contribuição para dar resposta à nova conjuntura do setor habitacional. Portanto, houve de facto uma atualização no estilo e no tom. Além de uma leitura conjuntural do início deste percurso da habitação de promoção pública, o Ricardo mostra-nos alguns números muito atuais, comprovando mais uma vez esta apremência do tema e que são dados recolhidos no Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, promovido e apresentado pelo IRU há um ano. Aqui são identificadas carências habitacionais graves e são identificadas 26 mil famílias sem condições mínimas de habitabilidade, e a este tipo de carência que eu chamaria primária, teremos ainda que acrescentar as outras formas de carência habitacional que se prendem com a dificuldade em aceder a uma casa adequada no mercado livre de habitação. Então, feita esta introdução, eu passaria por uma leitura um bocadinho mais estruturada do que é o ensaio, que também, após uma introdução, se estrutura em 5 partes dedicadas a uma interpretação dos vários períodos históricos, políticos e programas legais que os enquadram, ou numa linguagem um bocadinho mais arquitetónica, dado o contexto que os edificaram. Esta ideia de interpretação está sempre presente, uma vez que o Ricardo não nos apresenta ao longo do ensaio apenas os factos históricos, legais e contextuais, mas vai mais além e dá-lhes, de facto, contexto e significado. E esta interpretação da história da habitação apoiada começa desde logo nos títulos com que se apresentam cada capítulo, se virmos este ensaio de uma forma mais, numa estruturação mais convencional, ou, como chamou o Ricardo, em 5 estações destes 100 anos do percurso da habitação apoiada. E então a primeira estação
intitulada Emergência Social, Habitação e Trabalho, Projetos e Frustrações da República, incide então neste primeiro período da Primeira República, e este fraseado deixa-nos então esta sugestão da análise interpretativa dos factos, enunciando aquelas que me parecem ser palavras-chave para este período entre 1918 e 1933. Emergência, projetos e frustração. A emergência é ilustrada desde logo pelo preâmbulo do diploma inaugural, que identifica, entre outros problemas, a sobrelotação de casas sem condições mínimas de salubridade, conforto e privacidade. Os projetos lançados ao abrigo dos diplomas de 1918 e de 1919 para a construção de casas económicas na Ajuda à Boa Hora e no Arco do Cego, mais conhecido o Arco do Cego, à construção destes dois bairros associa-se a terceira palavra-chave, que é a frustração. A frustração de não os ver concluídos naquele tempo e de virem, de facto, a vir a ser inaugurados já durante o Estado Novo, na década de 30, e distribuídos a partir de critérios profundamente distintos daqueles estabelecidos pelas iniciativas republicanas e, portanto, ganhando um propósito um bocadinho ao lado. Bastante. Este primeiro período, apesar de não os concluir, lança, na verdade, os primeiros projetos de habitação de promoção pública em Lisboa, num modelo de habitação e de bairro, com marca republicana e democrática, diferente dos que vêm a seguir, promovendo habitação coletiva, a par de equipamentos laicos e potencial de comércio, inserido no tecido consolidado da cidade e promovendo a ideia de um verdadeiro direito à cidade. O segundo destes capítulos, ou estações do percurso, é definido como Casa para Todos, os apoiantes do regime, as casas económicas de 1933. E incide, no essencial, no primeiro instrumento de promoção pública de casas económicas lançado pelo Estado Novo. E apresenta-nos este lado da habitação de promoção pública efetivamente como um instrumento de propaganda política e de controle social. Na verdade, dedicado apenas a alguns e não necessariamente aos mais necessitados. Neste período, os modelos urbanos adotados, em bairros como a Encarnação ou a Madre Deus, entre muitos outros em Lisboa, por exemplo, definem um modo de vida muito pouco urbano que o regime queria promover. A terceira estação apresentada é descrita como casas de outros para outros, a multiplicação de regimes no pós-guerra. Esta terceira estação apresenta-nos múltiplas soluções programáticas de financiamento, múltiplos atores, a partir dos anos realmente do pós-guerra, em que a promoção pública de habitação alcança também outras populações, e populações realmente mais frágeis. Abre também portas à promoção de habitação pelo setor privado, um setor privado que é reconhecido pelo Estado como sendo de gênese e de cariz social, como eram, por exemplo, as caixas de previdência ou os montepios de várias associações profissionais que ainda hoje têm edifícios em muitas avenidas de Lisboa, muitas ruas de Lisboa. O quarto capítulo, ou a quarta estação deste percurso, que abrange a última fase da ditadura e o despontar do regime democrático, deixa pistas no título, desde logo, sobre os modelos urbanos, quando se define como concentração e grande escala, a casa apoiada no Portugal pré-CEE. E aqui são referidas e contextualizadas as grandes intervenções de Olivais e Chelas em Lisboa e o arranque do Gabinete Técnico de Habitação em 1960, e Lisboa lidera aqui, sim, realmente uma força dedicada à habitação, apoiada por muitos arquitetos que trabalhavam no gabinete e que trabalhavam fora do gabinete e que tinham espaço, e aqui também espaço político, para construir diferente, para experimentar tipologias arquitetónicas e urbanísticas também distintas. Mais tarde, em 69, foi o Fundo de Fomento à Habitação que intensificou estas ideias fundamentais
deste período, a concentração e a grande escala, que vieram depois, mais tarde, a revelar-se bastante difíceis na gestão destes bairros. Apesar de, efetivamente, nesta fase e pela própria dimensão dos bairros, eles terem sido programados como ações realmente integradas, desde a escala da casa à escala do território e à escala urbana. Finalmente, na quinta e última estação, e portanto mais próximos da atualidade, são descodificadas as ações menos visíveis no apoio à habitação por parte do Estado, num período em que este se afasta da promoção direta e redefine a sua ação assumindo o papel de gestor nos bastidores. Este capítulo é designado como o Estado Central nos bastidores, cedências, bonificações e ainda barracas. Definindo assim, é definido então a partir da segunda metade da década de 80 e inclui regimes como o incentivo ao cooperativismo, à construção de habitação de custos controlados, aos contratos de desenvolvimento de habitação, que são promovidos ou geridos pelos municípios, todos com resultados bastante aquém daqueles que se esperavam. E ainda, e finalmente, o Programa Especial de Realojamento, que nos deixa o realojamento como uma palavra-chave na leitura desta última fase do percurso. E de forma ainda mais indireta, então, os vários apoios bonificados à aquisição de casa própria como política de habitação. Para fechar o ensaio, e sob o lema de saber mais, são listados os diplomas legais que construíram a habitação apoiada em Portugal e que com ela definiram e configuraram as cidades que temos hoje, ou grande parte destas cidades. Este ensaio apresenta, portanto, uma leitura completa, estruturada, contextualizada e de extrema importância, eu diria mesmo, da imprescindibilidade do papel do Estado na questão da habitação ao longo destes 100 anos, reforçando a legitimidade, a pertinência, a necessidade e mesmo a urgência da intervenção pública também na atualidade. E neste quadro, entre outros contributos disciplinares, e agora em Casa de Arquitetos, puxando a brasa à nossa sardinha, entendo o papel dos arquitetos, tanto na escala do edifício como na escala urbana, como a mão que vem dar corpo, realmente, ao projeto que é político, mas que também é um projeto edificado. É este, de facto, um tema que a mim me apaixona particularmente, eu acho que é o Ricardo também, mas que é muito mais importante do que isso, entendo que deve fazer parte de uma cultura social, política e de cidadania na sociedade atual, e julgo que este ensaio, no formato em que é apresentado e com este fácil acesso, vem, em grande medida, contribuir nesta matéria. Obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao autor, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Força. Obrigado. Este eco é estranhíssimo, esta luz estonteante, que faltam os óculos de sol, em prol da tecnologia. Agradeço muito estarem aqui hoje, todos. Agradeço também à Luísa e à Filipa por estarem aqui hoje. Agradeço muito ao António Araújo, o editor da coleção Ensaios, da Fundação, e à Fundação Francisco Manuel dos Santos, claro, e à Susana Norton, que o António e a Susana acompanharam de muito perto este processo. Foi um processo muito feliz para mim, que estou habituado a processos penosos de edições várias, e este foi um processo todo ele muito escorreito e relativamente fácil. Se houve alguma falha, foram os meus atrasos nas entregas. Eu trazia na verdade um famoso PowerPoint, porque os arquitetos adoram imagens. Eu, pelo menos, gosto muito de entreter as pessoas com imagens, e há imagens tão fantásticas destes processos, mas por razões técnicas também não posso mostrá-lo, portanto vou ter que recorrer aqui às minhas notazinhas, que felizmente trazia comigo, e portanto que me vão acompanhar, que me vão ajudar. E eu sei que tenho um tempo limitado, mas
enfim, vamos ver como é que isto corre. Eu não vou, de facto, não vou demorar muito tempo. Eu gostava só de tentar enquadrar, primeiro, começar por tentar enquadrar de onde é que eu venho e porque é que cheguei à habitação, como é que entrei na habitação, salvo seja, e como é que chegamos aqui hoje. E era também sobre isso que falavam as imagens. O processo começou no mestrado da FCSH, que se chamou depois em formato livro Moderno Revisitado, que é um livro sobre habitação em Lisboa nos anos 50, um livro mais sobre arquitetura, na verdade, mas também sobre a sociedade de Lisboa naquela altura e a construção em geral. E por aí eu entrei no campo da habitação. Era uma habitação de rendimento, era uma habitação privada, não era uma habitação necessariamente apoiada, embora eu também tivesse olhado, nessa altura, para muita habitação, que na verdade é apoiada por programas como as rendas limitadas, etc., aqueles programas do pós-guerra que a Filipa falou e que significaram uma multiplicação muito grande de agentes neste campo. E isso então foi o meu primeiro contacto com aquilo que na altura, nos anos 50, eu estou a falar nos anos 50, em Lisboa, se chamava o problema da habitação. É muito interessante nós hoje termos este problema nas capas dos jornais, porque, bem, é cíclico, não é? É recorrente. E nessa altura este problema era debatido dentro da Câmara Municipal, por exemplo, nas atas das reuniões de Câmara era sistemático a questão do problema da habitação e das tentativas da Câmara de Lisboa responder ao problema com medidas que iam, por exemplo, desde a tentativa de incentivar, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque hoje em dia parece absurda, naquela altura incentivavam-se os construtores a construir mais volumetria e não menos. Portanto, se conseguem imaginar. Portanto, há, de facto, indicações para se usufruir ao máximo da capacidade de construção da cidade, da capacidade, portanto, de habitação. Era esse tipo de medidas que, nessa altura, estavam em causa. Depois do Moderno Revisitado, ou enquanto o Moderno Revisitado estava no tal banho-maria das publicações difíceis, eu comecei a trabalhar com o CIPA, que é um sistema de informação para o património arquitetónico. Por falar em banho-maria, enfim, é um tema todo ele bastante complexo do processo por o qual passou esse sistema. Na altura era o seu heyday, foi o seu auge, eu tive um grande privilégio de trabalhar com eles nessa altura, era o tempo da GEM e depois do IRU, da integração no IRU, e aconteceram aí duas coisas simultaneamente. E isto eu acho que é importante para se perceber este livro também, este livro aqui, que é mais giro porque é capa dura, é fantástico. Portanto, o que acontece no CIPA foi que foram duas coisas. Encomendaram-me uma coisa que era um kit de inventário de edifícios de habitação multifamiliar, ou seja, qualquer pessoa, está online ainda, um PDF fantástico de 2010, eu tinha aqui uma belíssima imagem de 2010, que se conseguia fazer, que ainda se consegue, penso eu, ainda está disponível, e a pessoa, qualquer grupo de interesse, cooperativa, promotor imobiliário, quem quer que seja, pode fazer o levantamento, o estudo de um edifício de habitação multifamiliar a partir daquele kit, porque tem lá as indicações todas, o que é que deve registar, como é que deve escrever e descrever a arquitetura e o urbanismo daquele edifício. Portanto, tinha essa parte bastante interessante. Isso é um projeto que era feito em conjunto com o IPAR, na altura o IPAR, e ficou também um pouco interrompido pelas vicissitudes várias, penso eu, que foi interrompido. Era uma das medidas simplex do governo na altura. Era simplificar o inventário do património arquitetónico. Nessa altura também, ao mesmo tempo, estamos a falar do Forte Sacavém, estamos a falar de uma série de pessoas importantes nessa caminhada, como o Dr. João Vieira e a doutora Eugénia, que eu vejo aqui nesta sala, Eugénia Costa, esses dois personagens, a doutora Eugénia Costa e o Dr. João Vieira, foram, na altura, resgatar os arquivos do IRU que estavam no Pragal e no Zambojal. Ou parte de, enfim, algo o mais importante e o mais essencial. Isto foi porque o IRU integrou o CIPA na altura, portanto, houve todo aquele processo e, no meio daquilo tudo, houve uma grande felicidade que foi salvar-se essa documentação. E essa documentação é muito importante porque depois permitiu que o IRU, em 2016, tivesse uma ideia cívica muito importante, que foi organizar um livro e uma exposição para celebrar os 100 anos da habitação em Portugal.
Foi por isso. Ou seja, é curioso vermos a cronologia das coisas e a história das coisas. A história, só por isso é que o IRU, muito por isso é que o IRU pôde fazer esse projeto. E nessa altura, então, teve essa iniciativa de me chamar para coordenar esse projeto de investigação. Foi um projeto fascinante, que envolveu 10 instituições académicas portuguesas, portanto, nós fomos muito católicos nessa altura e quisemos integrar muita gente, incluindo projetos que já estavam a decorrer no Porto, etc. E nessa altura, então, tive o prazer de trabalhar com a Filipa, com a Romana, que está aqui presente, e com outras pessoas que estão aqui, o Pedro, que está ali ao fundo. Portanto, uma série de pessoas de enorme valor que contribuíram investigação especializada. Ou seja, consciente de que não me passaria pela cabeça eu trabalhar 100 anos de habitação em Portugal, eu fui chamar pessoas para participarem nesse processo a quem foram encomendados estudos parciais desse longo percurso. Depois disso, então, finalmente, e aliás, relativamente em simultâneo, a Fundação, então, a Francisco Manuel dos Santos resolveu chamar-me, ou enfim, convidar-me a fazer esta publicação. Esta publicação, para mim, foi um desafio fantástico, porque eu estou habituado a livros que pesam 3 quilos e custam verdadeiras obscenidades. E, portanto, fazer uma coisa destas... e são muito dirigidos a um público muito reduzido, muito limitado. Mesmo, não é? Portanto, só aqueles mais loucos é que apreciam esse tipo de coisas. Ou então, colegas meus, como o Moderno Revisitado é muito popular entre os meus colegas que agora fazem transformações de casas dos anos 50 e vão lá ver as plantas, porque de facto é fascinante ver aqueles edifícios com os projetos originais lá naquele livro. Então, este livrinho com o qual eu estou extremamente satisfeito, recomendo a toda a gente, não este livro, recomendo a todos, os que quiserem fazer uma coisa destas, vão falar com a Fundação, está ali a Susana daquele lado, e proponham coisas, porque de facto é um formato. O formato em si é belíssimo, a obrigação que nós temos de escrever uma coisa que seja minimamente acessível, e eu tenho a consciência que não escrevi um texto inteiramente acessível a toda a gente, eu sei isso, tem muitos termos técnicos, tem muito jargão, mas eu tentei, fiz o meu melhor, digamos assim, para tentar fazer um discurso mais acessível e sintetizar as ideias e sintetizar as coisas ao seu osso, digamos assim, ao mais essencial. É como dizia a Coco Chanel, quando a pessoa sai de casa tem que sempre tirar uma peça para ser mínimo, para ser mais elegante. E, portanto, este é um desses exercícios, é tirar, retirar, até ficarmos com um texto mesmo com o essencial da coisa. Eu agora... nos meus slides fantásticos tinha uma série de temas para vos falar. Esta questão da atualidade do tema é uma questão muito importante. Porquê que é uma questão muito importante? Porque as pessoas telefonam-me, jornalistas, a fazer entrevistas fantásticas, porque isto é um tema muito importante e muito atual. Mas, na verdade, há aqui uma questão, é que isto é uma reflexão histórica, isto é história. E, portanto, não foi a intenção deste ensaio fazer uma aplicação ou digamos, rebater estas considerações na atualidade e muito menos no futuro. Nós estamos, neste momento, num momento em fluxo, completo fluxo. Portanto, nós temos, em 2018, a nova geração de políticas de habitação. Há uma série de medidas que foram lançadas há demasiado pouco tempo para poderem ser avaliadas. Há uma série de intenções extraordinárias de acabar com isto e com aquilo e com não sei quantas mil alojamentos precários que têm, que é muito difícil quando as pessoas me perguntam, mas acha que vai ser possível? É impossível responder. A questão das carências também está em fluxo. Portanto, a questão das carências é muito importante, não é? Quando nós identificamos uma carência, sim, são as carências das pessoas não terem água canalizada em casa ou é a carência de não conseguir alugar uma casa em Lisboa? Que carência, afinal? Estamos a falar de que carência? Ou é carência de conforto, como são, se calhar, 70% das casas em Portugal, que não têm as condições de conforto necessárias. E já não estamos a falar em necessidades básicas de habitação, estamos a falar em necessidades de conforto. Portanto, há essas questões, isto para dizer que esta obra, portanto, coincidiu, de facto, em 2018,
por ocasião do centenário, mas foi uma coincidência total, o IRU teve a ver com uma questão política, não é? O IRU fez um levantamento e encontrou então, o IRU é o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, que foi quem encomendou o projeto do centenário, e todo o mérito é seu, é do IRU. Nessa altura fizeram também um levantamento das situações, e então encontraram 187 municípios com carências, 26 mil famílias carenciadas de habitação, incluindo 16 mil novas famílias que não tinham sido identificadas nos anos 90, quando foi feito o plano especial de realojamento, o famoso plano dos governos de Cavaco Silva. E, portanto, nessa altura foram então identificadas mais 16 mil famílias novas. Foram identificadas 31 mil casas sem condições mínimas, 31.500 casas sem condições mínimas. Ao mesmo tempo, também estão identificadas também 735 mil casas vagas em Portugal. Casas vazias, onde não mora ninguém, aquilo que dizia há bocado a Luísa. Isto corresponde a 17 vezes as famílias necessitadas em Lisboa e a 12 vezes as famílias necessitadas no Porto. Portanto, temos este total paradoxo, que não é único de Portugal, claro, mas que é cá particularmente, digamos que com o problema dos outros podemos nós bem, não é? Com o nosso é que é mais difícil. E, finalmente, um dado que eu acho que é muito, muito importante nestes estudos mais recentes, que é este 15% dos alojamentos precários em Portugal estão nos chamados bairros sociais. Isto quer dizer que muito pouco, por muito pequeno que tenha sido o resultado de 100 anos de esforços, ele existe, esse resultado. O resultado existe. O número de fogos está por definir, está por identificar ainda. Embora tenhamos todos trabalhado tanto, ainda não se chegou a um número total de fogos construídos com o apoio do Estado Central em Portugal, que é uma coisa a lamentar. E eu lamento muito essa situação de ainda não... Enfim, o projeto depois teve várias vicissitudes, mas não se deve apenas a isso, deve-se à dificuldade, inclusivamente, de critério, de perceber o que é, afinal, a habitação apoiada, e o que é o apoio direto e o que é o apoio indireto, etc. Portanto, dependendo de tudo isso, é que nós podemos identificar, então, quantos afinal foram os fogos construídos, mas, de qualquer maneira, 15% da precariedade estar dentro dos bairros sociais é muito grave. Quer dizer que nós temos uma situação de degradação do parque edificado público de habitação apoiada que está-se a agravar e não podemos continuar a ignorar, digamos assim, este problema. Isto é um argumento que eu gosto de retirar no final deste livro e provavelmente de continuar a trabalhar nele, que é a necessidade absoluta que há de tratar do parque edificado existente. E, portanto, nós temos que pôr de parte, muitas vezes, a questão ideológica. Já tivemos ocasião de ter algumas discussões interessantíssimas de caráter ideológico sobre os bairros do Estado Novo e a necessidade de os substituir por bairros modernos. Depois, portanto, suspendendo por um momento essa questão ideológica, porque então é uma questão interessantíssima, que nos levaria, por exemplo, ao Pombalino. Não deverá também o Pombalino ter que ser demolido, porque afinal Marquês de Pombal não era o maior déspota? Quer dizer, vamos ver, não é? Portanto, nós temos que ter parece-me, uma posição muito mais pragmática e de perceber que esses bairros existem. Além do mais, são muito valorizados, muitos deles, são muito apreciados por muita gente que gostava de ter um quintal e um jardim. Thank you very much, como dizem os ingleses. Portanto, é preciso olharmos para essa realidade e eu tinha algumas imagens interessantes de bairros desses que estão, uns em processo de transformação e de remodelação e outros já em processo de demolição, e temos que olhar para eles e perceber que precisamos de os utilizar. Precisamos de utilizar esse parque edificado. Não podemos perder aquele parque edificado que custou tanto esforço mesmo do país a construir, por muito pequeno que ele seja. Portanto, aí os tais 2%, aquele número que se diz que nós temos de habitação apoiada, ainda ficaria mais diminuído. Bem, algumas reflexões, como podem interpretar das minhas palavras. Para mim, conhecer é o primeiro passo para intervir.
E nessa medida é que este livro e o livro do Iru, que eu trouxe uma fotografia muito boa da capa do livro do Iru, porque pensei em trazer o livro do Iru, mas pesa 3,2 kg. E eu estou com um problema nas costas e, de facto, não. Também isso me levou a fazer um PowerPoint muito bom com várias capas de vários livros fantásticos. E esse livro do Iru, by the way, este livro não podia estar em maior contraste, portanto, este livro está acessível no Pingo Doce, o livro do Iru não está, na prática, acessível. E isto é de lamentar muito. E, portanto, fica aqui um apelo a quem de direito, não é? De tentar dinamizar a questão da publicação do Iru, porque uma coisa é estar o PDF disponível na internet, que é fantástico, é um serviço público que se presta a toda a gente. Outra coisa é que o livro não se encontre e as pessoas não possam ter um acesso físico a esse livro. Esse livro é muito bom, por todo o trabalho que ele tem lá dentro, e dá também para se perceber que, para mim, o que é importante nestes trabalhos é o conhecimento, é nós ficarmos com uma base de conhecimento para depois podermos intervir. Esse é um mantra para mim. Algumas reflexões e temas transversais nos últimos 100 anos. Vou terminar com estas questões. 4 reflexões que eu faço transversais aos últimos 100 anos. A primeira, talvez, é a relação entre a habitação e a tensão social. Claro que isto vão todos achar... E então, claro, é evidente, não é? É evidente que há sempre uma relação entre a habitação e a tensão social, mas esta é o que acontece em Portugal, parece-me, é que não se trata, a maior parte das vezes, então, de um reconhecimento de um direito à habitação, mas, na verdade, da necessidade de resolver um problema. Portanto, esta questão da tensão transforma-se numa bomba relógio e, ao longo dos 100 anos, são inúmeras as situações. E a Filipa citou o prefácio do diploma de 1918, mas se nós formos ao prefácio do diploma de 1976, com as novas políticas dos governos do pós-25 de Abril, está lá outra vez a prioridade de se atender à tensão social, ao problema da potencial conflituosidade social que poderia vir das questões da habitação não serem resolvidas. Portanto, não se pode dizer que haja um reconhecimento de um direito à habitação de todo ao longo dos 100 anos, e vocês podem imaginar que não há, não é? Por isso a nova geração das políticas de habitação introduz uma coisa que é a obrigatoriedade constitucional dos governos atenderem ao direito à habitação. Isso é a primeira vez, em 2018, não estava ainda previsto, e portanto não há há sim sempre a tentação de resolver um problema. A segunda reflexão é a habitação como propriedade individual. Isto é um tema muito grande e que vai completamente contra a ideia de a habitação ser um bem coletivo. Okay? Sempre os governos sucessivos, e isto não deixa de fora de todos os governos depois do 25 de Abril, colocam a habitação como um objetivo ser habitação de propriedade individual e não ser a propriedade não ser pública. Sempre o Estado tentou arranjar mecanismos de se retirar desse papel, do papel de proprietário e senhorio. Sempre. Não, independentemente, desde a República, coitada, a República lá de trás, das suas tentativas várias, tentou sempre envolver os privados no assunto. Depois o Estado Novo, com a propriedade resolúvel, com uma série de programas que fez, sempre a tentar, sim, apoiar, mas não se tornar o proprietário da habitação. E depois do 25 de Abril, novamente, essa questão. Sempre a participação do setor privado, esta é a terceira reflexão, portanto, não só a propriedade individual, que tinha a ver, por exemplo, no caso do Salazar, com aquela ideia da família como garante do funcionamento social, mas também, ao longo de todos estes 100 anos, há sempre uma aposta no setor privado, a dependência total do setor privado, não é total, mas praticamente total, portanto, o setor privado está sempre por trás do assunto. E, em último lugar, e eu já percebi que se calhar há aqui alguma pressão não é para isso. terminar. Não, tudo bem, eu estou a terminar, que é a última reflexão, que é uma favorita minha, que é as relações perigosas entre a questão da habitação e a questão da construção civil.
e da indústria da construção civil. É sistemático, isto não está enterrado em nenhum arquivo difícil, está nos preâmbulos dos diplomas legislativos, sempre uma referência à necessidade de dar emprego a quem precisa. Impulsionar a economia através da construção. A habitação é um motor de atividade económica, como podia ser uma ponte, uma estrada, whatever. E, portanto, há esta ideia que nós partimos para este tema com um bocado o fascínio da habitação, que é um tema, um fascínio que nós partilhamos, todos, penso eu, há o fascínio da habitação, mas, na verdade, depois lemos e percebemos, mas na realidade há aqui uma questão de emprego, de trabalho, de ocupação, de rendimento das famílias e dos chefes de família, nomeadamente, que é muito mais, vai muito mais além do que meramente fornecer habitação. Portanto, os bairros, quase todos, diria, os bairros de habitação apoiada em Portugal e os edifícios de habitação apoiados, as iniciativas todas, os projetos todos, têm por trás mecanismos que são criados para incentivar a ocupação de mão de obra. E, portanto, surgem ciclicamente grandes planos de investimento na habitação que têm a ver com grandes crises de emprego. Isso acontece em 1918, acontece em 1933, acontece em 1976, acontece sistematicamente. E, portanto, ao longo destes 100 anos, e vou mesmo terminar agora, juro, tinha 4 palavras-chave do envolvimento, para definir o envolvimento da coisa pública, da Rex Pública, no tema da habitação. E eu, quando digo envolvimento, preocupo-me mais do envolvimento direto do Estado Central. Não estou, porque é toda uma outra temática, o envolvimento das câmaras municipais e das entidades locais. Em relação ao envolvimento da coisa pública central, estes últimos 100 anos foram definidos, então, por um processo, por um período, se calhar mais experimental ou disperso, que eu diria, chamaria assim, até 1933. As tentativas de montar coisas. Depois, entre 33 e os anos 60, há eu tentei encontrar um termo melhor, mas regressivo. Há um processo regressivo que é o Estado Novo, promove, mas tenta, ao mesmo tempo, retrair-se. E o livro tem a citação de um preâmbulo legislativo de 1938, do decreto que é das casas desmontáveis, que nem tem aparentemente nada a ver, mas eles lá descrevem exatamente a estratégia do Estado Novo, que é, primeiro, intervir diretamente, uma segunda fase, começar a retirar-se e dar responsabilidades, por exemplo, às caixas de previdência, e nós sabemos que o país está coberto de bairros das caixas de previdência, por exemplo, entre muitas outras coisas, as casas de pescadores, do povo, etc., etc. E depois, na terceira fase, então, finalmente, retirar-se totalmente e deixar a iniciativa a terceiros. E, portanto, esta é a estratégia. No final do Estado Novo, há ali assim uma espécie de renascer das cinzas, que é o processo no final dos anos 60, com a criação do Fundo de Fomento à Habitação, e há uma espécie de um redespertar para a necessidade do Estado se envolver diretamente na promoção da habitação. E aí há os planos integrados, que são processos de facto fascinantes, que correspondem a essa última fase. A partir de 88, então, chegamos à fase que eu defino como os bastidores, que é o Estado, por via também das exigências da Comunidade Europeia, claro, que não é por acaso. Portanto, há uma série de coincidências. Numa sessão que nós tivemos o ano passado na faculdade, a Filipa falava da coincidência entre a entrada do FMI em 1983 e as criações do INH e do IGAF, que era o Instituto de Gestão e Alienação quer dizer alienação, venda do património habitacional do Estado. Portanto, há uma relação aparentemente muito forte entre essas coisas e é então a partir de 1988 que se retira o Estado até 2018. A partir de 2018 eu não faço futurologia, não faço comentários e eu acho que é importante que de facto as coisas fiquem para se refletir e para se debater. Fique alguns dados, eu acho que os dados são bastante importantes, não é isso que o ensaio trata, não se pretendia também estar a pôr demasiados dados, mas o livro do Iru, se conseguirem pôr as mãos nele, literalmente, ou através do PDF ou através do livro propriamente dito, verão lá muitos mais dados e, portanto, é importante que as coisas fiquem também mais definidas, que se percebam melhor os programas, que os nomes das coisas são tão importantes, as palavras, as definições das coisas são muito importantes e é nesse sentido que nós trabalhamos também para tentar que a história
tenha mais definição e ganhe grão, ganhe massa, não é? Ganhe textura e permita-nos a todos ultrapassar interpretações às vezes um bocado superficiais que nós fazemos das coisas e depois que outros peguem nisso e façam novas reflexões sobre o assunto e se calhar novas leis também e novos programas, era ótimo. Agradeço, obrigada, Ricardo. Eu tinha preparado várias perguntas para vos colocar. Também me estão a chegar perguntas de espectadores que o streaming funciona. Uma pergunta da Nova Zelândia. Se calhar. Mas eu não as vou fazer todas, então, que é para também poder abrir. Mas agora que estas pessoas vieram aqui. Sim, exatamente. Mas se calhar vou mesmo pegar. Uma das perguntas que eu tinha trazido era, vou pegar nas palavras últimas que o Ricardo trouxe e perguntar-lhe porque é que acha que, e cito no seu livro, na consciência coletiva nacional há uma tendência para encarar a habitação apoiada em Portugal como algo genericamente deficiente, negativo e falhado. Diz que esta narrativa, e cito de novo, é pouco precisa, por vezes superficial. O que eu lhe pergunto é, em que base é que acha que se pode sustentar a profecia que diz que era bom que não se concretizasse, que a casa apoiada em Portugal não sairá derrotada sob o peso do seu passado? O Ricardo fez aqui uma viagem pela história, né? E nós aprendemos muito com o que aconteceu no passado. Eu percebo que não quero fazer futurologia, mas é inevitável perguntar-lhe o que é que... Bem, em relação a esse parágrafo, a essa frase, aquilo que eu queria chamar a atenção, isso é mesmo no final do livro, é para, como para mim é bom, porque parto de uma ideia pré-concebida que é essa, não é? De uma ideia de uma espécie de preconceito, habitação social, desde logo, não é? Uma expressão problemática, carregada, e que nós devemos ajudar a tentar desmontar, devemos descarregá-la, claro. Mas na minha consciência anterior há essa ideia de que os bairros estão muito degradados, de que foi muito pouco, não é? Nós vamos a qualquer conferência internacional, não precisamos ir a conferências, lemos livros, etc. E a realidade é que a Inglaterra tem quanto é uma percentagem de habitação. Países nórdicos têm 20%, a Holanda 30%, tem 40% de habitação e nós não, nós andamos dos 2, 3, depende das interpretações dos dados. Portanto, tudo isso é muito pouco, mau, desgraçado, não sei o quê. Depois as casas económicas foram só para os funcionários, ainda por cima, desgraça, quer dizer, ainda por cima houve um programa que era só para os funcionários, vejam só. Quer dizer, tudo isto é negativo e não, eu acho que era muito importante nós olhássemos para esta realidade com olhos mais rosados, se quisermos, não é rosados, não é de umas lentes rosadas, mas para tentarmos perceber que há muita desta construção que não é má, há muita desta construção que não é pequena, que as áreas não são pequenas, não são mínimas, há quem dera muitas casas em Campo de Ourique que terem aquelas áreas, portanto, há uma série de fatores que não são assim tão negativos. E isto é a história que nos pode dar. E eu posso acrescentar aqui qualquer coisa, é que efetivamente estes casos, estes bons casos que se encontram, e que se encontram muitos, encontram-se nos vários períodos desta história. Destas estações. Portanto, sim, destas estações. Encontram-se casos de projetos, e agora o meu olhar vai muito para o projeto de arquitetura, por um lado, mas também para o projeto da cidade. De que cidade é que aqueles bairros ajudaram ou não a construir, seja em Lisboa, seja nas outras cidades do país. E, efetivamente, encontramos uma série de casos, e desde o início, dos bairros do Estado Novo até aos últimos bairros construídos pelo PER, pelo Programa Especial de Realojamento, para quem não está tão familiarizado, e que tem esta fama desta desadequação, desta falta de qualidade. E mesmo nestes programas encontramos bairros que efetivamente correspondem a essa ideia feita do que é a habitação social, não é? Aquela imagem construída, mas existem uma série de outros que de facto têm um conjunto de qualidades fantásticas. Nós, neste trabalho que fizemos com o Ricardo, tive a oportunidade de visitar uma série de bairros e de casas, e ir dentro das casas das pessoas, e vimos casas, tenho ali colegas que foram comigo, vimos casas que
não me importava nada de lá viver. Ou seja, eram realmente... eu depois também gostava de colocar aqui uma questão ao Ricardo, se puder ser. Força. Sim, é que vinha aqui no encadeamento desta conversa. Aqui realmente no livro temos estado o livro fala do passado, fala da história, não é? Fala de como é que aconteceu este percurso, mas o debate é completamente atual e aproveitava para dizer que, sendo o debate tão atual, até está a ser formada, está nos primeiros passos a formação de uma rede de estudos em habitação que uma série de académicos de várias instituições universitárias, de Lisboa e não só, mas também não só académicos, também, e temos aqui sim algumas pessoas presentes que estou a ver ali, mas não só académicos e, portanto, outros atores da sociedade, nomeadamente do ativismo, até com interesse por parte de algumas redes imobiliárias em perceber também o que é que se passa, em saber em que estudos é que se faz sobre habitação e que se estão a unir neste momento e a organizar-se como uma rede de estudos em habitação para se saber cada vez mais e com a perspectiva e com a vontade de informar cada vez melhor as decisões políticas que têm que ser tomadas e que estão a ser tomadas. E neste contexto, a habitação acessível, e portanto temos o programa da renda acessível e do arrendamento acessível de âmbito nacional e em Lisboa, surgem aqui assim como grandes novidades da renda, a palavra acessível, não é? Sim. Sempre se disse que em Portugal só havia habitação social, que não havia habitação acessível. E quando comecei a ler aqui o ensaio do Ricardo, vejo aquilo que para mim não era propriamente uma novidade, mas que efetivamente no primeiro ou segundo parágrafo ou qualquer coisa, ele fala-nos na habitação acessível. E, de facto, alguns destes primeiros bairros não eram para os mais necessitados, eram para estes funcionários e que, portanto, tinham uma renda módica. Sim, e, portanto, eu colocava a questão da habitação social e habitação acessível e neste percurso destes 100 anos, como é que as vês ou como é que... Sim, também isso tem a ver com a questão do apoiado, desta palavra Exato. aqui, que eu já percebi que causa sempre alguma discussão e algum debate, e é natural que assim seja, mas o apoiado foi exatamente escolhido para tentar abarcar diferentes realidades. Quando se fala em habitação acessível em Portugal, houve muitas ferramentas que o Estado utilizou ao longo dos 100 anos para apoiar, para incentivar a construção de habitação acessível, não por si próprio, por terceiros. E, portanto, isso, em 1918, o decreto é, sobretudo, apoiar particulares, privados, a construir habitação acessível, através, por exemplo, de benefícios fiscais. Isso ao longo dos 100 anos. Portanto, o benefício fiscal é uma forma que o Estado sistematicamente tem de oferecer, é uma contrapartida, não é? Em contrapartida do construtor edificar apartamentos que sejam de rendas menores, então tem algum benefício. A questão da habitação precária, a questão das barracas, põe-se um pouco mais tarde, não começa logo no início dos 100 anos, não é? Só a partir das evidências dos grandes bairros chamadas barracas, do bairro das Minhocas, etc., em Lisboa, é que começam a ser considerada a necessidade de realojar essas pessoas. Mas é sempre... A questão do realojamento começa por ser uma questão temporária. É um realojamento... É uma coisa de passagem, não há ideia, muito mais tarde surge a ideia, como sabemos, de realojar as pessoas em situação permanente, não é? Portanto, o realojamento era sempre visto como uma situação de transição para depois uma situação permanente, mas que já fosse autossustentada e que não fosse apoiada. Portanto, a ideia é que, ao longo dos 100 anos, há sempre mecanismos de, digamos, de passagem da responsabilidade da promoção para terceiros, com algum apoio. Apoio à construção de habitação. Se as pessoas... A Filipe há bocado falava da expressão urbana destes bairros. Isso foi um tema logo de partida, quando começámos a trabalhar no projeto do centenário do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Um dos pontos de partida é
tentarmos tornar mais claro, mais evidente, e aí vinha a exposição, não é? De tentar tornar evidente, claro, às pessoas a expressão urbana que estes bairros têm em Portugal, que é muito substancial. E nós, muitas vezes, não sabemos que é assim. Sabemos que os bairros estão lá, conhecemos muito bem os bairros, vivemos lá, temos lá avós, tios, etc., mas não sabemos que aqueles bairros tiveram essa história por trás. E são bairros que estão em todo o país, não em só todo apenas o na área país, exatamente. Eu tenho aqui um tema favorito, tiro sempre da manga, que é as casas para classes pobres, porque é muito, coitado, ele próprio é um programa muito pobre, porque está muito mal estudado, que, segundo os dados, lá está, são dados do Instituto Nacional de Estatística, do Estado Novo, portanto é preciso considerar isso, não é? Mas segundo os dados que estão publicados, houve 536 bairros construídos, segundo esse programa. Em todo o país, 536 bairros. É muito bairro. E não são as casinhas económicas. Atenção, não é a Encarnação, etc. São bairros que estão por aí. Estão em Olhão, e em Lolé, e em Vila Real, e em Chaves, em todas as terras do país. Há bairros desses. Depois há os bairros do Padre, da obra do Padre Américo. E há os bairros das Casas do Povo. E há os bairros... É uma série enorme de programas. E depois há avenidas, como a Avenida de Roma, em Lisboa, que é habitação de renda limitada. Isto é, que o Estado apoia, e a Câmara Municipal de Lisboa, neste caso, apoia a construção daqueles prédios, que são belíssimos apartamentos, mas que têm uma renda que foi, durante muitos anos, limitada, condicionada, porque estava previsto, era um esquema de venda dos lotes em leilão aos construtores civis, com uma renda já fixa. Portanto, temos realidades é muito parecido com os programas que estão hoje em dia em cima da mesa. Isso não é mau nem bom. Mas, portanto, temos duas realidades diferentes. Temos, por um lado, o estigma que há sobre a habitação apoiada e dos bairros sociais. Em primeiro lugar, se calhar porque 15% do património mais degradado estão nesses bairros sociais, não é? E segundo, também porque, pelo que eu me apercebi, depois de ler o seu ensaio, era o epíteto que iam sendo dadas estas casas para bairros para pobres, casas para famílias pobres, casas... Ou seja, há todo um estigma também é colocado em cima deste... Sim, claro, é uma construção de discurso que não tem as mesmas preocupações que nós temos hoje, não é? Na verdade, um governo que cria um programa que se chama Casas para Famílias Pobres não tem o tipo de preocupações que nós temos hoje. Portanto, também não podemos agora fazer essa avaliação em retrospectiva. Eu acho que enfim, são as construções de discurso da altura e a assunção de que, de facto, isso é, para mim, curioso também. O próprio Estado Novo, dentro dele próprio, rapidamente, logo em 1936, que os funcionários começam a dizer que o programa das casas económicas, o tal das casinhas, caselas, etc., são, não das famílias pobres, dos funcionários do Estado Novo, não servem para as pessoas que são jornaleiros e que não ganham uma renda diária, uma jorna suficiente para pagarem uma renda. Claro, a questão da adequação do rendimento... Exatamente, e, portanto, é dentro do próprio Estado que isso começa a ser feito. É claro que os fundos dedicados a isso não são substanciais e não é para construir grandes ensembles como se fizeram em França ou como se fizeram em Newtowns em Inglaterra, mas enfim, existem toda uma série, uma míriade de programas e de incentivos. E seria muito interessante no final do dia contabilizar as coisas, isso não está feito. Posso fazer mais uma pergunta que pode ser endereçada aos dois, podem responder os dois, depois se calhar começa a abrir à plateia para isto ser mais fluido. Não foi o atual Ministro da Habitação quem primeiro se comprometeu com a meta de fazer aumentar os atuais 2% de casas de parque público habitacional para os 5%? Não sei se tem alguma opinião sobre esta dimensão, e eu gostava que falassem sobre isso, mas queria sobretudo perceber o que é que vocês acham. Eu considero que foi o atual Ministro da Habitação primeiro a dizer que os problemas de habitação em Portugal não foram uma falha de mercado, porque tem sido o mercado tem sido chamado a resolver os problemas todos, mas sim uma falha de Estado. Eu gostava de saber a vossa opinião para perceber se defendem que seria mais fácil, como a Filipa estava a falar há pouco, que nos países nórdicos o parque habitacional público tem uma percentagem muito superior. Será muito mais fácil fazer política pública de habitação tendo património público?
Não sei o que é que vocês acham sobre isso. Tendo este exemplo e esta história dos últimos 100 anos em que o Estado sempre tentou não ter a posse. Eu se calhar começava por... É que assim também a ler o ensaio vão-me surgindo questões e às tantas estava a tomar uma nota que o Ricardo vai falando sobre esta vontade do Estado sempre de passar para os privados. Exatamente. E de promover que eles tenham um papel. Mas a verdade é que também diz que são sempre umas tentativas bastante fracassadas. Ou seja, há qualquer coisa nesta promoção da habitação que não é rentável, quer dizer, e que não é apetecível aos privados. Portanto, o Estado tem necessariamente que ter um papel interventor. As políticas públicas devem esgotar-se no papel da ação direta do Estado? Pois, necessariamente, também diria que não. Mas que tem que ter um papel interventor relativamente direto. Também acho que sim, porque há aqui um conjunto de habitação que, de facto, não é apetecível aos privados, por várias razões, nomeadamente não vem dar lucro. Sim. Não dá o lucro suficiente e o Estado, nesses incentivos, não compensa o suficiente. Agora, o Estado vai assumir por completo as questões da política pública, da promoção direta, digamos, da promoção direta, também me parece que não terá que passar por aí, até porque o nosso Estado, ao contrário da Áustria, não é, tem condições diferentes, necessariamente. Financeiras. Claro. Mas tem muito património. Tem muito património, pode começar por aí, já começou, foram selecionados um conjunto, já há uns tempos foram anunciados um conjunto, já não me recordo exatamente o número, 13, 15... 29. 20 e tal edifícios. Miguel Bombardi, etc., não é? Sim. Conjuntos que o Estado tem e que vai colocar no programa do arrendamento acessível. Pronto, é um primeiro passo. Agora, esses conjuntos, se formos ver em Lisboa, são uma meia dúzia. E depois há um não sei onde, há outro não sei onde. Isso vai chegar? Pois, provavelmente não. Vai ter que haver... Quem fala muito nestas matérias, como toda a gente sabe, é a arquiteta Helena Roseta, e que diz que tem um toolkit que tem promoção direta, isto, aquilo... Então, de facto, eu concordo inteiramente com ela, tem que se... abrir este leque de capacidade de intervenção a vários atores em que o Estado também não pode deixar de estar, parece-me a mim. Sim, no fundo, eu acho que o que se tentou sempre fazer foi abrir o mais possível esse leque de intervenientes para poder partilhar o peso da questão. E o que acontece a partir dos anos 80 é um desequilíbrio maior, não é? Em que o Estado começa a ser demasiado fraco, conscientemente e deliberadamente. E, portanto, aquilo que se trata neste momento é de tentar, se calhar, corrigir um pouco essa tendência. Mas acredita que está a haver essa inversão por estas frases que diz o Ministro, por exemplo, ou pelo facto de termos uma lei de bases da habitação? Sim, não, eu acho que a questão da lei de bases é mesmo muito importante porque torna-se uma questão constitucional e, portanto, já não vai depender de vontades do Primeiro-Ministro X ou Y. Aí eu acho que é um passo. Qualquer governo que venha a seguir tem que lidar com essa questão. E, portanto, isso é uma questão importante. A obrigatoriedade das câmaras terem uma Carta Municipal de Habitação também não depende de executivos pontuais, também é muito importante. E eu acho que, quer dizer, as câmaras, a questão local é essencial, como é evidente. A questão local em Portugal foi muito trapalhona. Quer dizer, qualquer pessoa com quem falemos de uma Câmara Municipal que tenha tido que lidar com este assunto, nesse processo de cedência de responsabilidades, vai-nos dizer que foi o caos, porque não tinham recursos, porque não tinham técnicos, porque não tinham uma série de coisas. Portanto, o processo não nasceu bem. O processo de partilha, havia uma coisa muito paternalista, no tempo do Estado Novo, de um apoio às câmaras municipais, mas era feito de uma forma super controlada, com estes programas das famílias pobres, etc. Uma coisa mesmo muito centralizada. A partir dos anos 80 há um processo de completa, digamos, liberalização interna entre o Estado e as câmaras e que dá a responsabilidade muito às câmaras, mas isso foi feito, parece-me, em retrospectiva, de uma forma pouco estruturada e pouco, se calhar, organizada. E, portanto, isso deixou sequelas importantes. Há uma série de falhas na manutenção dos prédios e dos bairros que têm a ver com esse assunto, com esse tema, com essa transmissão das propriedades, porque, de facto, há uma altura em que o Estado quer mesmo
alienar, quer mesmo livrar-se da propriedade. Neste momento, a ideia então é que entre o público local e o público central se haja alguma maior capacidade de alguma folga, porque neste momento não há folga, não há folga, não há essa folga, não há. Aquilo que eu acho que é uma chave aqui, apesar de serem poucos edifícios neste momento que se está a falar, é de facto a questão do que existe. O que existe, o parque edificado que existe. E podemos falar também de edifícios de escritórios, de ministérios, de coisas variadas que já estão obsoletas, de coisas militares, de coisas as mais variadas, de edifícios que existem. Eu sem querer ser demasiado atualizante, não sei como é que isto se pode dizer, mas há a questão, para mim é uma questão aqui muito importante, que é o consumo dos recursos. A questão do botão armado. Sim. Podíamos estar aqui 3 horas a falar da questão do botão armado. Nós não podemos continuar a usar o botão armado como usávamos até aqui. E, portanto, esta coisa maravilhosa de continuarmos a construir, não é possível, não vai ser sustentável, porque o botão armado consome metade da água do planeta. A construção em betão. Metade da água potável vai para o betão. Como é que isto é possível? Nós vamos morrer very fast, vamos depressinha, não é? Não é possível, nós não podemos continuar assim neste ritmo. Portanto, a solução não pode ser construir estes fogos de raiz. Temos que olhar para o que temos, entre bairros, edifícios de outras finalidades que podem ser reconvertidos e casas privadas até, que podem ser também convertidas para a habitação apoiada. É por aí também que passa muito isto. E as câmaras, claro, que têm que estar. E a nova geração das políticas de habitação tem, de facto, a reabilitação como um tema central. Portanto, Exato. tudo isto se encaixa claro, e pode... E sobre a construção nova, agora em jeito de brincadeira, também podemos dizer que o setor da construção esteja a precisar de impulso. Agora não podemos dizer isso. Antes de passar à plateia, vou aproveitar uma pergunta que eu tinha e cruzá-la com uma pergunta que recebemos do ouvinte, do espectador, que é que eu lhe chamo, Carlos Pereira. Eu reparei, vou começar com a minha introdução, reparei também neste ensaio uma coisa muito curiosa que o Ricardo já se referiu, que é o problema da habitação é sempre resolvido tendo de acordo a tensão social. E nota-se alguma diferença, por exemplo, quando surgiam as casas dos pescadores, que era um grupo que estava mais concentrado, né, que começava a ter muito poder reivindicativo, teve o problema habitacional mais facilmente resolvido, ou mais rapidamente resolvido, do que a comunidade rural que está dispersa pelo país. Sabe quem é que tem... Desculpe, antes dos pescadores, os primeiros a terem o problema resolvido foram os da indústria da conserva. Os conserveiros. Tinha mais poder reivindicativo, imagino. Nos anos 20 e 30 aquilo era mesmo, era uma indústria muito forte em Portugal e tinham muito poder. E foram eles os primeiros a terem as primeiras casas económicas foram para eles. Acho que isso se cruza bem com a pergunta que nos faz o Carlos Pereira, que acha que seria interessante perceber se a questão da habitação e do direito à habitação, que agora não está consagrado na Lei de Bases, é apenas um problema do litoral, porque em termos de atualidade nós andamos muito a falar das cidades de Lisboa e Porto e das dificuldades, mas mesmo o levantamento das carências habitacionais demonstra que estão por todo o país. Todo o país, sim, completamente. Ainda outro dia, teve interessante, por coincidência, estivemos na reunião de lançamento da nova Rede H, não sei se o nome já é oficial ou não, da Rede Nacional de Estudos sobre Habitação, que de facto pretende integrar esta quantidade enorme. É um momento muito excitante. É um termo em inglês, mas eu acho que adequa-se aqui bem. Porque há muito trabalho a ser feito sobre habitação em Portugal. Muitos estudos, muitas equipas, muitas universidades, muitos ativismos. Várias áreas disciplinares. Exatamente, desde a sociologia, a economia, os imobiliários, etc. Há uma série de pessoas interessadas a fazer, portanto é muito importante coordenarmos esforços. Mas, curiosamente, uma coisa que eu referi nessa reunião, que me parece importante, e não é por eu estar baseado em Évora, na Universidade de Évora, por resultado destes trabalhos, destes estudos, é de perceber que a questão da habitação é importantíssima em todo o país. E importantíssima no interior e nas cidades mais pequenas e nas vilas e nas aldeias, e nós tivemos trabalho feito no projeto do Centenário especificamente sobre o mundo rural, especificamente sobre as aldeias mesmo, portanto já nem estamos a falar sequer da vila, é mesmo do nível
nível aldeia e, portanto, dos programas que se tentaram pôr em marcha para a questão habitacional. Como é fácil de perceber, e é curioso ter falado nos pescadores, os pescadores e os conserveiros e etc., populações urbanas ou urbanizadas, mais ou menos, têm muito mais presença nas políticas. E as populações rurais têm uma presença ínfima. Porque têm pouca voz. Exato. Historicamente, perdem muito a voz, perdem muito a capacidade de intervenção. E, portanto, só nos anos 60 é que então se criou um programa específico para as aldeias de Portugal para se tentar melhorar as condições, que eram perfeitamente, muitas vezes muito piores do que as condições de vida nas cidades e no litoral, e portanto, e hoje em dia continuamos a ver isso. Nós vamos ao interior do país e vemos condições de vida, condições de habitação muito, muito baixas, não é? Portanto, isso continua a existir. Vou agora abrir a intervenção da plateia. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou se continuamos nós aqui a conversar. Nada, livre. Acho que vem aí o microfone. É ali. Boa tarde. Eu pegava, se calhar, agora nestas últimas palavras para dizer que o problema da habitação, seja ele o que for, porque, por exemplo, para o Rui Belo, o problema da habitação era o do nosso próprio lugar no mundo. O problema da habitação pode ser muita coisa diferente. Pode ser a sobrecarga com as despesas da habitação, pode ser a falta de condições, pode ser... e essa falta de condições pode ser de várias índoles. Pode ser porque a casa não tem o tamanho necessário, pode ser porque não tem, por exemplo, água potável, ou pode ser porque a casa fica num sítio que não me agrada. E não me agrada porquê? Porque não tem infraestruturas, porque está num sítio que não é seguro, ou porque eu estou longe do meu local de trabalho. E, portanto, eu não consigo pensar neste problema, nestas suas múltiplas facetas, sem ter uma lógica integrada. Desde logo de combater a macrocefalia que é Lisboa, porque nós temos 4 milhões de agregados familiares e 5 milhões de habitação. A população portuguesa está a diminuir, tenho notícias, não está a aumentar. Embora possamos pensar que, como os agregados familiares estão a tornar-se mais pequenos nos agregados, isso não vai acontecer. E, portanto, nós temos aqui de pensar também que, apesar dessa de Queiroz ter dito que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, o resto não pode ser paisagem. E, portanto, acho que temos de olhar para isto do ponto de vista da habitação, sim, mas também, por exemplo, do mercado de trabalho, da questão dos transportes, das novas formas de trabalho. Estas questões não me parece que se desliguem, por exemplo, das questões de saúde. Nós sabemos que há um problema de saúde mental em Portugal, das questões da natalidade. Tudo isto está... todas estas coisas se cruzam. E relativamente à parte da habitação acessível, vou puxar a brasa à minha sardinha, porque eu sou economista, e aquilo que eu vejo sistematicamente é uma profunda incompreensão do que são os mecanismos de formação de preços na habitação. Trata-se a habitação como se fosse um mercado de concorrência perfeita, quando não é. E depois dá em políticas, quando há pouco falava das políticas de habitação, de incentivo dos particulares, eu não tenho visto políticas de incentivo dos privados, mas sim de obrigação e de transferência de ónus para os privados. Porque há uma diferença entre eu incentivar e eu entre convidar, entre conceber esquemas que os levem voluntariamente a aderir, e tinha tanta coisa para dizer sobre as últimas medidas legislativas, e outra coisa é obrigar. E outra coisa também é eu estar sistematicamente a mexer em leis que criam uma enorme incerteza sobre um bem que os portugueses valorizam imenso. Quer dizer, os portugueses não nomes às casas, não é? Temos vivendas com nomes. Portanto, há aqui uma relação muito próxima com a habitação e agora... Sim, eu acho que a questão da proximidade é essencial. A conversa que houve no lançamento da rede foi exatamente no sentido de nós garantirmos que há parceiros nestes estudos locais. Parceiros locais nestes estudos, sempre. Portanto, há estudos locais, há microestudos, há um acompanhamento
muito próximo das políticas, sejam elas quais forem, que vão sendo feitas nos locais. Isso é muito importante, de facto, nós conseguirmos integrar nestas redes e nestes estudos os atores locais, e não sermos nós, e no Porto, e em Coimbra, e etc., e em Évora, eventualmente, a fazer apenas isso. Ser mesmo os atores em Viseu, e em Vila Real, e nos sítios mais variados do país. Em relação chocou-me, ou surpreendeu-me talvez, perceber que dos 187 municípios que tinham carências habitacionais em 2018, a lista começa... afetam mais... Portanto, dentro destes 187 municípios, há aqui um grupo muito menor, de 10 municípios, onde as carências afetam mais de 3% das famílias, não é? Há apenas 10 destes municípios, 187, onde há mais de 3% de famílias afetadas pelas carências. E a lista começa com Almada, Amadora e Louros. Até aqui não há surpresa. E depois Mesão Frio, Mira, Monforte, Mourão e Mortosa. Portanto, são estes municípios que têm mais de 3% de famílias carenciadas. Claro que isto também tem a ver com o número de famílias total que existem, mas de qualquer maneira, e tem a ver, por exemplo, no caso de Mourão, por exemplo, com a comunidade cigana, com a comunidade de Roma. Portanto, é este tipo de fenómenos que são muito locais, que têm que ser pensados nestes números. Mas eu estou plenamente de acordo com o que diz em relação à relevância do local e do ator local. A outra coisa, claro, que é uma infelicidade nacional, é a mudança constante de políticas, isso sim. Nós também, no estudo do centenário, estão nos momentos mais presentes, e está aqui a Romana mesmo na primeira fila, houve sempre uma grande dificuldade em, por exemplo, obter dados sobre as mais recentes políticas. E não são agora estas, são as anteriores. São, por exemplo, as questões do crédito bonificado, que é uma questão ainda verdadeiramente chocante para mim, perceber que... A fatura ainda chega, não é tudo? Não, e que durante uma série de anos em Portugal o grande investimento em habitação foi no crédito bonificado. Certo, foi aquele. Eu usufruí desse apoio. Está aqui um disclaimer para toda a gente, mas nunca me apercebi que 75% do apoio, 75% entre 1987 e 2011, 75% do dinheiro foi para crédito bonificado às famílias. Foi uma forma do Estado transferir para as famílias o ónus de obter habitação acessível. Portanto, isto é um processo, de facto, mas este número, pronto, impressiona-nos bastante, mas depois falta uma série de dados, falta uma série de estudos feitos sobre as políticas mais... Portanto, há uma espécie de catadupa de políticas, não é? De avalanche de políticas, às vezes, e ultimamente foi isso que aconteceu, o descongelamento das rendas, depois congela um bocadinho e depois põe no micro-ondas e descongela outra vez, e depois, de facto, há uma grande velocidade de políticas e não temos conseguido, parece-me, acompanhar. Essa do congela e descongela, de facto, corresponde a esta descrição de passar para os privados e não um incentivo, obviamente, neste caso. Noutros casos, sim, era o incentivo, mas são incentivos sempre que tiveram pouca adesão, portanto, é porque não são os incentivos necessários ou adequados ou capazes de efetivamente mobilizar os privados para aquele objetivo, não é? Portanto... Eu não se identificou, peço desculpa, não sei se o nome, mas também falou de uma coisa que me parece importante, que também aparece na nova geração das políticas de habitação, mas também já apareceu noutras políticas e noutros decretos que o Ricardo traz aqui neste ensaio, que é a questão do habitat e da habitação estar integrada, não é só uma questão de espaço adequado, mas também da proximidade ao... Não, não sei se agora a vossa rede de estudos também está a questão da relação, nisso. por exemplo, com a mobilidade, com a acessibilidade. É uma das questões que, por exemplo, agora no Chile, na América Latina, em vários movimentos, são reivindicações que começam pelo preço dos passes, pelo preço do transporte, mas pelo preço do transporte porque a casa está não sei onde, não é? A 4 horas. E, portanto, esta relação entre a mobilidade, o emprego e a casa, há aqui assim uma relação completamente óbvia.
e que merece, bom, agora passo a publicidade, mas de facto na Faculdade de Arquitetura que temos pessoas que estudam mobilidade de uma forma, esta capacidade de se aceder à casa, de se aceder ao trabalho, quais são as formas de trabalhar estas questões, também estamos dedicados a pensar na habitação nestes termos, em unir estes dois temas que são efetivamente indissociáveis hoje, não é? Indissociáveis. Havia mais perguntas na plateia? A seguir. Bem, boa noite. O meu nome é Paulo Pisco e venho de Setúbal. E tinha duas questões a colocar. Uma é, no caso, o autor, ou quem quiser responder, se acha que normalmente no nosso país, quando começamos a ter problemas como o que estamos a ter agora, de alguma dificuldade de acesso à habitação, começa sempre, como neste caso, começa sempre por tentar obstaculizar o privado, não é? No sentido de dizer que há especulação, há isto, há aquilo, há o outro. A minha questão é qual é a vossa opinião, porque na minha eu acho que o que tem faltado, especialmente nos últimos anos, é políticas públicas de habitação. E há um conjunto de questões que têm que ser resolvidas através das políticas públicas e não através da hostilização do investimento, ou investimento privado, ou o que seja. Esta era uma questão. A segunda questão tem a ver com a questão que é uma questão quase filosófica, que é, durante muitos anos, nós arquitetos também fomentámos muito isso no passado, ao longo da nossa história do século XX, é nós escolhermos a casa e o lugar onde os pobres moram. Qual é a sua perspectiva, ou qual é a vossa perspectiva sobre isto? Porque, mais uma vez, também me coloco, eu sou muito a favor da liberdade, e a liberdade também passa por escolher o sítio onde nós moramos, não é? E escolher onde moramos e como moramos, não é? E escolher a casa, nós acharmos que o Estado tem o direito a escolher a casa onde os pobres vivem, não me parece muito certo. Mas tem sido um dos princípios ao longo de toda esta história da habitação apoiada em Portugal. Muito obrigado. Posso começar, até pegava nesta última parte da pergunta, onde é que os pobres moram e que os arquitetos poderão ter algum papel nisso, na medida em que projetam estes espaços, mas efetivamente a questão da localização destes bairros, a mim parece-me uma questão central, e é uma questão que quem nos dera que os arquitetos efetivamente pudessem ter decidido sobre essa matéria, porque parece-me que teríamos outro tipo de intervenções de bairros e de cidades se tivesse havido uma visão, de facto um estudo urbano para a localização dos bairros que foram construídos. A localização dos bairros construídos ao longo deste período todo, houve momentos em que houve uma opção por aquela localização específica, nomeadamente a primeira fase do Estado Novo, em que os bairros eram colocados em zonas quase rurais, o mais rural possível dentro da área da cidade, e era uma opção, de facto, opção ideológica, não é? A partir de determinada altura, de facto, os bairros crescem, surgem, são construídos nos terrenos que o Estado tem disponíveis ou nos terrenos que são mais baratos, que são os que são mais longe. Que as câmaras têm disponíveis. E que são os terrenos que estão mais longe. E que colocam estes bairros, de facto, em posições muito pouco privilegiadas, vamos colocar assim. E pronto, e se tivesse sido, de facto, a partir de um estudo da questão urbana, os bairros provavelmente não estariam nesses sítios. Foram sempre as questões do valor da terra que influenciaram nessa decisão. Depois, a escolha do bairro, eu tenho uma visão que, apesar de ser crítica em muitas coisas relativamente a estes bairros, também me parece que os serviços municipais tiveram sempre
grande atenção no afetar das pessoas aos bairros, ou seja, no colocar na tal capacidade de escolha que as pessoas têm ou não têm no sítio que querem morar. Depois, se todos pudéssemos escolher, seria ótimo. Mas se formos pensar bem, mesmo nós quer dizer, eu nunca vivi num bairro de promoção pública, ou eventualmente vivo, mas que já não é promoção pública neste momento. Mas, efetivamente, a escolha do local da nossa casa é sempre condicionado pela nossa própria renda. Estejamos nós a usufruir da habitação dita social ou apoiada ou não, não é? Eu escolho a casa em função do meu rendimento. E, quanto menor é o meu rendimento, pois mais limitada estou na minha escolha. E esta é uma condição que se aplica universalmente, quer dizer, não... E parece-me, e tenho a convicção de que os serviços dos municípios, nomeadamente o de Lisboa, que eu conheço melhor e que tem a maior carga de habitação de promoção pública do país, têm tido sempre, ao longo dos vários anos, uma atenção imensa à forma como coloca as pessoas e procurando ir ao encontro das necessidades na medida do possível. Pronto, agora, é perfeito? Não, não é. Era ótimo que as pessoas pudessem escolher, sim, seria. Mas isso passaria por quê? Por incentivar, por dar financiamentos de renda e a pessoa vai para o mercado livre escolher. Parece-me muito complicado. E há medidas dessas. Existem, mas que não servem para todos. Existem algumas medidas... Não servem a todos, não é? Sim, não. Eu acho que neste momento em Portugal já temos quase 50 anos de experiência desse tipo de diálogo com as populações. Portanto, já não há esse ponto de partida do zero, de não haver nenhum contacto, não haver nenhuma consideração, de não haver... Eu acho que já estamos um pouco longe disso. Agora, o que na verdade isso sim existe é uma continuidade desta questão de resolver o problema e de não de reconhecer o dinheiro, não é de não reconhecer o direito, mas a questão de fundo não é o reconhecimento do direito. A questão de fundo é o resolver um problema. E, portanto, o problema é urgente. E a Câmara só tem aquele terreno. E, portanto, a única coisa que a Câmara tem é o terreno, porque também não tem dinheiro para fazer as casas. E, portanto, vai fazer as casas com financiamento europeu ou do Estado Central ou de onde quer que seja, mas a única coisa que eles podem fazer, de facto, é entrar com o terreno. E, às vezes, o terreno é mau e o sítio é péssimo. Mas, na verdade, sim, eu acho que... Eu acho que resistiria a estas ideias generalizadas de que é tudo muito mau. Portanto, voltando àquela coisa dos óculos cor-de-rosa, eu acho que nós tínhamos que olhar para isto caso a caso e ver as coisas com mais cuidado. E estivemos há pouco tempo também a discutir uma questão de um bairro destes em Cascais, em que se verifica, para mim, que aquela malha urbana que lá está é uma malha urbana que tem imenso valor e que os habitantes valorizam muito, aqueles habitantes que lá estão, e, portanto, a substituição daquela malha urbana por uma malha urbana nova vai perder alguma coisa no processo. Vai haver sim, num tecido que já é muito traumatizado, como é o tecido do Concelho de Cascais, aquela é mais um trauma que vai ser, quanto a mim, corre-se o perigo de criar ali uma quebra. E eu acho que há uma questão muito importante. No início desta sessão ocorreu-me algo que a Filipa disse, que me ocorreu esta ideia que é, de facto, para mim muito cativante e muito sedutora enquanto arquiteto, é que a habitação é um ponto de contacto muito forte entre o arquiteto e a comunidade. Não é? Há esta coisa bonita deste namoro, porque é uma relação muito conflituosa e muito problemática, porque nós, sistematicamente, ou é o engenheiro ou o construtor civil ou não sei o quê, somos ultrapassados na curva. É muito normal, muito por culpa nossa, isso eu martelo os alunos semanalmente com estas questões. Portanto, a culpa é nossa, antes de mais, antes dos outros. Portanto, nós é que temos que encontrar um lugar na sociedade, não é a sociedade que tem que encontrar um lugar para nós. E, portanto, mas a habitação é um ponto de encontro. E a habitação tem uma capacidade, e a arquiteta tem esse papel fundamental, é de usar a habitação como uma maneira de construir cidade. Claro.
como nós também, sabemos dos nossos mestres, todos os melhores, foram aqueles que conseguiram, com habitação, construir cidade. E isto quer dizer o quê? Não é apenas as malhas novas, eu volto outra vez ao existente, mas é o cozer as coisas. Cozer as malhas existentes com as novas, etc. A grande oportunidade que a habitação nos dá é de usar as oportunidades todas que possamos para integrar as coisas e não sistematicamente, não necessariamente apenas ir criar rupturas e criar novas coisas, que depois criam novas rupturas e novos problemas. Mas está e novas a falar de ilhas, reabilitação etc. ou ocupar espaços? Estou a falar de um ser as simultâneo minhas misto de reabilitação com intervenções muito pontuais e cirúrgicas. E este caso de Cascais era muito interessante porque havia uma série de franjas daquele tecido que podiam ser cozidas e o projeto pareceu-me que se calhar poderia ter isso em consideração, o potencial que existe no cozer as coisas, em vez de deitar fora aquilo. É usar aquilo e usar o que está à volta e o projeto, eu já estou a entrar aqui em pormenores arquitetónicos que não interessam nada, mas usar a oportunidade para o arquiteto ajudar a desenhar a cidade e ajudar a construir a cidade. Porque se há coisa que estes bairros fazem é construir a cidade que nós temos. Nós temos esta cidade. E por isso é que eu bato na tecla do conhecimento, porque é muito importante nós conhecermos aquilo que temos. E só acrescentar mais uma coisa, é que muitos destes bairros, principalmente agora dos últimos 30, 40 anos que foram construídos, muitos a partir do PER, do Programa Especial de Realojamento, construíram muita habitação, mas construíram pouca cidade. Muitos deles, ou seja, de facto deram casas, as pessoas deixaram de viver numa barraca, passaram a viver numa casa. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Não é? Mas saíram de um tipo de gueto para outro tipo de gueto, em muitos casos, não em todos. Antes de passar ali, havia mais uma questão, mas o Paulo Pisco também tinha referido uma outra pergunta, a hostilização do investimento privado. Não sei se querem referir alguma coisa sobre isso. Porque o arquiteto tem essa função, não é, de lidar com a comunidade, com o dono da obra, com o construtor. Nós estamos numa posição eticamente... Há uma coisa que se diz, mas não se pode dizer em público, sobre o papel dos arquitetos nesta coisa. A especulação, pois em Lisboa está a atingir níveis completamente... Ainda agora a Luísa sabe-nos dizer os dados mais recentes porque escreveu agora uma peça sobre esta matéria, não é? Está mais difícil encontrar casa para alugar em Lisboa do que em Barcelona ou em Berlim, não é? Mais difícil duplamente. Não é uma diferença qualquer. Portanto, de 30% para 60%. As políticas públicas de habitação podem ser múltiplas, podem ser as de facto da construção direta, que são aquelas que estamos aqui a falar de uma forma mais recorrente, mas podem ser as do incentivo ou podem ser as da limitação. Pronto, e portanto podem passar por todas estas. Sim. E essa não me parece que tenha que estar de fora desta discussão. Eu acho que é grave. Porque efetivamente estamos a atingir níveis insuportáveis e de facto a cidade é feita das pessoas que vivem nela e portanto, eu nesta matéria não excluo nenhuma das hipóteses. Não sei se Ricardo tivemos um período de adormecimento aqui, recentemente. Estivemos a dormir em Lisboa e no Porto. E agora estamos a acordar para esta dura realidade. De facto, eu posso dizê-lo... Fomos acordados. Fomos acordados todos e estamos a acordar e isto quer dizer... é preciso pensar que o turismo é muito importante e que o alojamento local é muito importante, mas não é uma questão de criar obstáculos, mas é uma questão de perceber que nós temos um mercado de habitação globalizado, não é? Nós estamos a competir com franceses, belgas, etc. O mercado laboral não é. Mais do que só competir com... Nós não estamos a competir, no imobiliário de Lisboa, nós estamos a competir com um indivíduo belga ou um indivíduo francês. Estamos a competir com fundos de investimento franceses, o que é uma outra escala completamente diferente. Porque se o nosso problema fosse a pessoa que vem comprar uma casa a Lisboa... Nós aguentávamos. Teria um salário muito melhor do que o nosso. Só que não é isso que se está a passar, não é? As nossas casas são o investimento de um fundo imobiliário. E isso é outra coisa. Portanto, tem que haver um equilíbrio das coisas. Simplesmente porque o mercado laboral não é global. Não é global. Os nossos rendimentos não são globais. Se fossem,
Não havia problema, não havia obstáculos, O tudo era mercado global. funcionava, Andassem a talvez. investir Sim. nos nossos rendimentos também seria... Sim. Olha, ali outra questão. Boa tarde. Eu só queria pôr uma questão rápida, que é o papel das comunidades a nível da geometria arquitetónica. Acho que faz todo o sentido. Derivado aos aglomerados ficou do Estado Novo, como falou. Se calhar, futuramente, a arquitetura mais a comunidade, desenhar dentro da geometria, porque eu acho que é importante falar de umas coisas que eu tenho lido, que é da geometria fractal, que é a geometria do próprio, o típico dos bairros, formam a geometria do bairro, não é? Porque não é só a parte arquitetónica, é a cultura toda que está a desenvolver dentro desse espaço arquitetónico. Por um lado, esses aglomerados não foi a melhor atitude, ficou uma série de aglomerados durante muitos anos que ainda agora se luta contra isso, mas criou-se esses micro espaços de aglomerados das pessoas dessas pessoas que criaram esses bairros. Pronto. Não sei se será possível futuramente a arquitetura, dentro do possível, claro, preocupar-se a nível em uníssono com o governo, os governos que forem, manter de alguma forma essa geometria, ou criar uma nova em que são poupados de alguma forma esses espaços populacionais criados pelas próprias pessoas, que são os típicos, o bairro Alto, a Madragoa e não sei o quê, de forma a mantê-los, mas de alguma forma criar novas estruturas que, ou seja, gradualmente que criem uns bairros, não perdendo a identidade das pessoas, que é a identidade portuguesa, mas criar uns bairros mais modernos dentro disso, gradualmente deitando abaixo, talvez, esses aglomerados e criando, vocês que são arquitetos sabem melhor que eu, não é? A minha formação é psicologia, mas criar, por isso é que me preocupa Deitando tanto abaixo, deitando abaixo, quer dizer, não criando esses aglomerados que hoje em dia é muito difícil tirá-los, não é? Não será a Pombalina, mas será a parte... Não, mas, bom... Pronto, será mais a parte desses aglomerados de bairros, quer dizer, a gente não tem o problema do Brasil, que são as favelas, não é? Quer dizer, ninguém sequer lá entra, mas temos bairros problemáticos que criaram núcleos complicados de banditismo, digamos, não é? Temos os focos pequenos, não é? Eu acho que é importante, e vocês sabem isso melhor, criar estruturas de raiz, gradualmente, de forma a que não se forme novamente esses aglomerados, mas que, tendo com algum cuidado a especulação imobiliária, tem que se ter um bocado de cuidado com isso, mas criar cada vez mais uma arquitetura de acesso fácil às pessoas que vêm de fora. Pronto, eu, por exemplo, moro em Alcochete, e Alcochete tem um dinamismo muito bom, que está a criar agora infraestruturas, como falou do espaço e não sei o quê. É importante a renda, mas também é importante os acessos. Os transportes, o passe, que agora é mais acessível, antes era caríssimo, e agora está muito mais acessível para as pessoas chegarem cá, pronto. As rendas são muito mais acessíveis do que propriamente em Lisboa, e em meia hora ou 3/4 de hora chega-se a Lisboa, não é? Pronto. Tudo isso é importante ser pensado, como estive dito, se calhar acho que é importante pensar cada vez mais nisso. Sim. Alcochete é dos municípios cujo preço da habitação está numa escalada, portanto, tenham cuidado. Ou seja... Até por causa do passe, que é mais acessível. Claro. Todas as boas medidas depois têm sempre um outro lado, não é? Pronto, e portanto a medida do passe, fantástica, não é? De repente toda a gente conseguiu chegar mais facilmente, movimentar-se mais facilmente, não é? E portanto dentro da área metropolitana de Lisboa, e Alcochete é uma das cidades beneficiadas, e de facto também fiquei a saber agora há pouco tempo que os últimos números mostram Alcochete como uma das cidades cujo crescimento do preço da habitação está a aumentar. Relativamente ao que estava a dizer dos bairros e às questões da demolição, nós e o Ricardo acho que partilhamos um bocado esta ideia. De facto, para já, todo o património que o Estado tem
dedicado à habitação é para manter, quer dizer, não vamos demolir porque não vamos gastar dinheiro a demolir, não é? Porque nós precisamos dele. Não significa que, e por outro lado, ainda antes da segunda parte, por outro lado, todo o património que foi construído ao longo destes 100 anos é realmente um reflexo muito claro, e há vários estudos feitos sobre isso, do que foram as políticas e, portanto, do que era a sociedade e, portanto, do que somos nós todos ao longo da história. Pronto, é a nossa história. Portanto, estes bairros são a história do nosso país e são património como os monumentos do século XVII. São património, são qualquer coisa que retrata a evolução do nosso país, com tudo o que têm de melhor e de pior, e quanto mais próximo nos é, mais dificuldade nós temos em ver, de facto, o valor histórico que ele pode ou não ter nesta... Mas, de facto, conta a história do nosso país. Por outro lado, já existiram casos de demolições pontuais de algum edificado. São casos os casos de demolição são cirúrgicos, não fazemos a demolição de bairros inteiros, fora o caso do Aleixo, que no Porto sobre isso. Foi um caso muito particular, foi um caso muito particular, antes do bairro de São João de Deus também com o mesmo problema. Sim. Pronto, e uma decisão muito particular, mas os outros casos de demolição que existiram foram demolições cirúrgicas, ou seja, com a perspectiva da arquitetura e do urbanismo, e nesses sítios que eu imagino que esteja a falar de bairros problemáticos, em que existia de facto muita criminalidade, em que era difícil lá entrar, e que foram feitas demolições parciais, partes de edifícios, abriu-se uma rua, abriu-se uma praça no meio, portanto, aí eu diria que entra outro tema que me parece fundamental na construção da cidade e no colocar estes bairros na cidade, que é o espaço público e a infraestrutura. E, portanto, o projeto do espaço público pode ter, e muitos destes bairros têm projetos de espaço público muito eficientes ou inexistentes. E, portanto, o projeto do espaço público, seja dentro do próprio bairro, seja na ligação do bairro àquilo que estiver mais próximo dele, ao resto da cidade, pode ter um papel fundamental nessa integração e nessa transformação do bairro, sem necessariamente passar por qualquer efeito de demolição ou qualquer sistema. Eu acho que o arquiteto e o urbanista têm um papel de cirurgiões. E são exatamente muitos desses exemplos que, de resto, no capítulo do tal grande calhamaço de 3,2 kg do Iru, está muito bem trabalhado pela equipa coordenada pela Filipa. Uma das coisas que eles mostraram foi exatamente o exemplo destas operações de cirurgia, de pegar num tecido que já existe e tem muitos problemas, por exemplo, uma barra de edifícios que é demasiado longa, e que, portanto, cria situações de insegurança interior nos acessos às casas, e, a partir daí, tentar cirurgicamente retirar um pedaço. E tem-se feito em toda a Europa e em vários sítios do mundo experiências, e no Porto, grandes experiências, Matosinhos, etc. Aliás, essa da Barra tem a impressão que era em Matosinhos. Experiências, portanto, internacionalmente estão-se a fazer, não são experiências no sentido de laboratório, mas são mesmo de atuações de criar novas condições de conforto, de segurança nestes edifícios e nestes bairros que não existiam, através de coisas relativamente simples. E há um caso muito famoso entre os arquitetos, na nossa cultura arquitetónica, são umas torres, ou uma torre em França, em que os habitantes queriam ter espaços exteriores e não tinham espaços exteriores, e queriam ter uma espécie de ampliação do espaço familiar, e isso foi feito através da colagem de varandas por fora dos edifícios, que é uma coisa muito curiosa cá em Portugal, porque nós temos montanhas de varandas e as pessoas não as usam, mas agora não vamos entrar num outro tema favorito meu, que é o chamado amarquisamento de Portugal. Mas não vamos entrar. Ali, o Lacaton e Vassal fizeram uma operação de, basicamente, amarquisamento de um edifício, que foi, portanto, o revestimento de um edifício inteiro com marquises, que são, na verdade, são marquises, e que geraram, então, eu por acaso gostava de saber como é que aquilo tem evoluído no tempo, porque esta experiência já tem alguns anos, mas geraram uma coisa muito sedutora, que foi a possibilidade de se manter essa estrutura,
Portanto, o custo energético de demolir um edifício é enorme, é brutal. Uma torre com 20 andares, para demolir aquilo, é um absurdo. Nós não podemos fazê-lo. Portanto, temos que tentar usar aquilo. E o Aleixo... Foi um mau exemplo e muita foi um mau coisa. exemplo e pronto, tem outras razões por trás, não é? Sim. Que não são Necessariamente. Não são exatamente. Também podemos falar racionais. sobre isso. Portanto, mas pronto, isto na verdade, eu acho que o nosso trabalho, muito mais, cada vez mais, é um trabalho de caso a caso. Mantendo este mantra de o que nós temos, pouco que seja, é manter ao máximo. Os fogos que nós temos, poucos que sejam, devemos tentar mantê-los. Devemos tentar melhorar as condições de habitabilidade, mantê-la na esfera pública e mantê-los fisicamente. Claro. E não os deixar cair ou mesmo Esse é o atirá-los problema abaixo. do Aleixo, é que não teve intervenção nenhuma, nunca. Sim. Portanto, chegou a um ponto que estavam lá só E é 10 curioso, famílias. porque o processo do Aleixo, este processo famoso das Torres do Aleixo no Porto, teve como consequência, entre outras, aqui em Lisboa, as Torres do Alteira, que é um projeto que também foi muito acarinhado pela então vereadora Helena Roseta, serem salvas, entre aspas, porque exatamente o que estava na consciência das pessoas era o que tinha o acontecido trauma do Aleixo. Sim. E, portanto, é infeliz que tenha tido que haver um trauma para ali haver... Eu agora não me vou discorrer sobre as qualidades urbanísticas do Alteira, mas, na verdade, é aquilo que é. É aquilo que é a cidade que nós temos, são aqueles edifícios, são de betão armado, foram um investimento muito considerável erguê-los e seria um investimento muito considerável deitá-los abaixo para fazer outra coisa. Portanto, há formas alternativas de intervir nessas realidades, que não são simplesmente implodir o edifício. Há, hoje em dia, essa consideração. E tudo o que foi construído, de facto, ao longo destes anos, foi construído e tem que ser lido à luz do seu contexto histórico, cultural e, portanto, e em Lisboa tivemos a geração que construiu metade desta cidade, foi uma geração de arquitetos brilhantes. Portanto, temos exemplos de arquitetura fantástica. Que hoje podemos fazer um balanço sobre esses modelos? Podemos. Que às vezes esse balanço pode não ser completamente positivo? Podemos. Mas isso não significa que eles não tenham uma série de valores e que não possam ser usados da melhor forma. Agora, qual é a forma mais adequada para os usar? Aí também se pode pensar sobre isso, não é? Quem é que vai para lá viver? Dado o horário, eu penso que deveríamos terminar a sessão, mas eu não disse que era a última pergunta, portanto eu tenho que a fazer. Já são... para não sermos expulsos. Boa noite. Já podemos dizer boa noite. E a tarde foi boa, muito obrigado. Eu sou Joaquim Mendes. Não vou adiantar muito este horário, vou deixar só uns tópicos para pensamento, pois o tema aqui foi para deixar-nos pensar o que é que aconteceu no último século. Eu penso que há aqui duas ou três coisas, eu não sou autor, mas há uns pensadores que correlacionam todo o desenvolvimento do século XX com três mercadorias, três produtos da natureza: o petróleo, a borracha e o aço. E assim nós podemos ver toda a máquina a funcionar entre as soluções do século XX. Caminhos de ferro, rodoviária, estradas, autoestradas, alcatrão, por aí fora. E depois deixaria aqui também uma outra reflexão que me é bastante interessante desde os tempos da engenharia e da meteorologia, que correlaciona muitas coisas. Uma grande questão da habitação, penso que está correlacionada com a lei dos solos. A lei dos solos acho que é aqui o ponto de partida para tudo quanto nós possamos querer resolver. Não resolver a lei dos solos, não conseguiríamos resolver absolutamente mais nada. Além da lei dos solos, temos juntamente a perequação. Sem a perequação, estamos a assistir ao que há bocadinho aqui foi dito. Estamos a assistir a dar pontapés na sociedade, em parte dela, que é o caso que está a acontecer. Portanto, estamos a correr com as pessoas de Lisboa para quilómetros afastados. É falta da perequação. E, além disso, temos também uma velha disciplina, que eu não sei onde ela anda, passei na escola, planeamento territorial. Planeamento territorial que tem muito a ver com aquilo que hoje nos é possível saber em tempo real,
com os desastres da natureza, os desastres como as cheias e os sismos, que vêm a favor daquela questão do betão. Temos ganho muito com a diminuição do prejuízo dos sismos com o betão. Portanto, teremos aqui uma matéria a ter que ser bem resolvida para não sairmos de uma situação benéfica para uma situação menos benéfica. São temas. Muito obrigado, gostei imenso da vossa apresentação. Muito obrigado. Deixas fazer os final remarks para encerrarmos. Eu vou passar a palavra à Filipe. Eu poderia estar aqui 2 horas a conversar consigo. Tem que combinar um café. Lamento muito não podermos estar mais tempo a falar. As suas questões que levanta são, de facto, muito pertinentes. Então, 2 notas antes de passar a palavra à Filipe. A lei dos solos é essencial. A questão da lei dos solos foi mesmo essencial e, nesta história, há um momento de coincidência, que não é coincidência, entre uma nova lei dos solos, 1970 ou 71, não estou certo, e a criação do Fundo de Fomento de Habitação. Portanto, tudo isto é do mesmo contexto, claro. Está no mesmo contexto. Daí, portanto, esse último fôlego de tentativa de grande planeamento, muito inspirado pelas experiências internacionais, coincide essa atenção à questão dos solos, que já vinha muito de trás e não tinha sido resolvida, e aí dá-se-lhe uma tentativa de resolução. Em relação ao betão, é verdade, eu não quero dizer... O que eu quero dizer, vamos só para esclarecer, eu não quero dizer que se pare de utilizar o betão, eu quero dizer que, mais até do que isso, é que se pare de construir tanto, independentemente de serem betão ou em qualquer material, e que se olhe mais para o que nós já temos, para o parque edificado existente. Daí que a minha visão sobre o património não é uma visão de castelos e palácios, até porque, se não sabem, ficam muito... Não se choquem a saber que em Portugal os castelos e palácios são quase todos dos anos 40 e 50, mas, enfim... E as catedrais e as rosáceas das catedrais, portanto, é tudo inventado. Mas, tirando isso, a minha visão do património é que o património é aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos, isto por experiência também de ter vivido em vários sítios, é extremamente qualificado, é muito bom em média. A cidade de Lisboa está cheia de edifícios extraordinários, dos anos 20, 30... Antes disso, pronto, há ali aquele período gaioleiro que é complicado. Mas 20, 30, 40, 50, 60, 70 tem muito boa construção. Não é muito boa construção no sentido que é muito bem isolada e é muito fria, etc. Mas, em geral, a mediana da arquitetura, da construção, muito graças aos engenheiros em Portugal. Eu faço aqui essa chamada. A Filipe há bocado falou dos brilhantes arquitetos que fizeram habitação, e eu gostava de falar dos brilhantes engenheiros que fizeram habitação no GTH, no Fundo de Fomento, numa série de instituições em Portugal muito importantes de produção de conhecimento sobre habitação, que eram muito alimentadas pelo conhecimento dos engenheiros, que tinham uma cultura arquitetónica extraordinária. Bom, e agora vou passar a... Eu pegava na questão do planeamento. Diga. Quinta da Luz. Uma urbanização excepcional de engenharia e arquitetura, com 2 modelos de construção, construção em túnel, construção porticada, com uma valia inigualável social. É conhecido. Eu agarrava-me à questão do planeamento territorial, porque de facto foi tocar na minha área mais querida, e que, portanto, que a habitação de facto foi ao longo dos anos tratada sempre com programas, os programas destinados à habitação, que não estavam necessariamente agarrados ao planeamento urbano. Eram os programas de habitação e que depois que se materializavam, efetivamente, onde havia solo disponível. Mas não existia, em muitos dos instrumentos de gestão territorial, que hoje os IGTs, não é? Mas desde sempre, esta visão estratégica da localização da habitação. Isso não aconteceu.
Parece-me que hoje já há, também com esta perspectiva da reabilitação, tem outra vantagem, que é esta vantagem que, ao integrar esta habitação apoiada em espaços de reabilitação, eles estão necessariamente já construídos e integrados na cidade. Pronto. E, portanto, passamos a ter a habitação muito mais integrada, a somar à questão da reabilitação e da menor necessidade de construção e, portanto, parece-me um formato muito positivo. Se esse formato é suficiente para a carência habitacional que temos, tenho dúvidas que seja, eu acho que ele vai ter que ser complementado com alguma nova construção. E nessa nova construção, então, há que ter em conta o papel estratégico da localização dessa nova construção. E aí sim, o planeamento e o desenho do espaço público, o desenho da cidade, para que a construção faça parte, de facto, desta cidade e não seja só a construção das casas, não é? Só do interior das casas. Esse é um discurso que, quer dizer, não há nenhuma novidade aqui. Pois não. Pronto, creio que me resta agradecer a vossa presença. Ficaram aqui, nós ficaríamos a conversar muito mais tempo, mas eu só agora que olhei para o relógio e vi que já ultrapassei muito o tempo. Muito obrigado. Agradeço mais uma todos. vez Obrigada. a vossa presença. Obrigada a todos. Obrigada.